Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é sexta-feira da quarta semana da Páscoa. O Evangelho de João encontra-se no capítulo 14, versículos de 1 ao 6. Jesus disse aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus vem desmistificar todas essas situações embaraçosas ao redor da morte, como, por exemplo, a dúvida se há vida depois da morte, o medo da morte, o sofrimento pós-morte, para onde vamos depois da morte. O que o Senhor começa hoje nos dizendo é: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Não deixe que a morte tire a sua paz, que lhe traga medo ou até mesmo dúvida. Nós somos sustentados pela fé e é por esta fé que nós seremos salvos. Eu costumo dizer que a gente não tem que ter medo da morte, a gente tem que ter medo da morte nos encontrar fora do exercício da nossa fé. Porque se a morte nos encontrar na prática da fé, que mal ela poderá nos fazer? Nenhum. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Então o Evangelho nos traz essa certeza de que neste mundo nós somos passageiros, somos caminheiros. Ninguém veio aqui para ficar. Viemos do Pai, para o Pai voltaremos. E o Senhor então nos assegura que após a nossa morte, nós vamos vivenciar a experiência de filho que volta à casa do Pai. E na casa do Pai, o Cristo, Ele mesmo preparou para nós um lugar. E no momento em que o nosso corpo não mais resistir, o Senhor voltará, Ele mesmo virá e no instante da morte física, Ele se manifestará a nós, tomará nas mãos a nossa alma e como um pastor a conduzirá de volta à casa do Pai para ocupar o lugar que Ele mesmo foi à frente para preparar para nós. Esse Evangelho traz uma paz muito grande para nós frente à realidade da morte. Temer o quê? Se no momento em que meu corpo falece, minha alma é sustentada pela presença de Cristo. Ele me leva até as moradas eternas que Ele mesmo preparou para mim. Ele foi à frente para isso, para preparar na casa do Pai um lugar para mim. E quando o meu corpo falece, é porque este lugar já está pronto e por isso o Senhor se manifesta tomando nossa alma em vossas santas mãos. A dúvida de Tomé pode ser também a dúvida de muitas pessoas. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Porque quem conhece Jesus conhece o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai. Ele é o caminho. E a vida eterna deve ser a verdade que todos nós buscamos ao trilhar o caminho que é Cristo. Por isso ele diz: sou o caminho, verdade e vida. Porque quem vive desta verdade no caminho será salvo. Porque o final do caminho para quem viveu da verdade que é Cristo
é a vida, vida plena, vida em abundância, vida eterna. Então não tenham medo da morte. Não tenham medo da morte. Não deixe que o seu coração se perturbe frente a tantas bobagens que se falam sobre a morte. Tenha fé. Jesus me assegurou. Foi à frente preparar para mim um lugar e quando esse lugar estiver preparado, Ele voltará. A volta de Cristo para me buscar se dará no momento em que o meu corpo vier a falecer. Ele, como meu Salvador, me tomará minha alma em suas mãos e me levará até as moradas eternas. Ele é o caminho pelo qual eu chego à vida. Mas para que Cristo possa de fato tomar-me nos braços e levar-me à vida, Ele precisa ser para mim a grande verdade. Faça de Jesus a sua verdade. Faça de Jesus o caminho a seguir. E com Jesus você ganhará vida, eternidade, salvação. Não tenham medo da morte. Volto a insistir. Tenham medo de que a morte te encontre fora do exercício da sua fé. Pois quem crê, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que o corpo venha a falecer, a alma permanecerá junto a Deus, viva, por toda a eternidade. A morte não nos faz mal, ela nos une a Cristo. E quando o homem se une a Cristo, Cristo imediatamente comunica ao homem a vida que recebeu do Pai, e essa vida é eterna. A vida depois da morte. Prepare-se para esta vida, assumindo Jesus como verdade, caminhando por Ele, na esperança de uma plena vida, esperança que não será decepcionada. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos vocês.